sou a Fabi, seja muito bem-vinda à aula 2 da semana de aromaterapia online. E é esse mundo dos óleos essenciais e da aromaterapia. Se você está buscando uma maneira natural e eficaz de cuidar da sua saúde física e emocional, ou deseja explorar novas oportunidades profissionais para ampliar a sua renda com aromaterapeuta, na comercialização dos óleos essenciais, ou mesmo agregar um conhecimento a mais nessa sua profissão atual, você está no lugar certo. Pois nesse evento eu estou mostrando como essas poderosas ferramentas podem transformar a sua vida, trazendo mais conforto e bem-estar para você e para as pessoas ao seu redor. Então fica comigo até o final para a gente poder conversar sobre tudo isso. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas tem muitas pessoas comuns que já fizeram isso acontecer. Eu vou te mostrar alguns casos. Porque o meu filho é APLV e ele tem muita alergia alimentar. Gera cólica, gera noite sem dormir. Ele estava com muita cólica, não estava dormindo. A gente fez um blend e ele dormiu 5 horas de novo. Então tem nos ajudado muito. Eu tinha uma questão com sono, de dormir à noite assim de uma maneira picada, eu acordava várias vezes. E aí fui fazer a experiência com os óleos essenciais, segui lá as orientações direitinho e coloquei uma noite no difusor e dormi assim como eu não dormia há muitos anos. Eu acordei até com uma sensação de que eu estava assim com o olho inchado de tanto dormir. E não estava, na verdade, era uma sensação minha, porque eu é que não dormia há muito tempo bem relaxada dessa forma, né? Peguei o meu filho que tem uma questão com rinite, sinusite, apliquei nele, assim, ele também ficou encantado, aí ele gruda no meu olhinho agora e fala, mãe, quero esse aqui pra mim. A minha irmã, no final de 2020, ela teve a Covid e ela ficou com o olfato e o paladar comprometido. E fez vários tratamentos da medicina tradicional. Esses tratamentos não deram resultado. Ela me ligou e falou que estava sentindo uma coisa estranha. Parece que ela estava sentindo bem de longe, assim, o olfato novamente, o cheiro das coisas. E ela sentiu o sistema olfativo dela estimulado novamente. E está começando a retornar a sentir o olfato, o cheiro e o paladar. Eu tive um problema respiratório pós-Covid que eu tinha a sensação de que tinha alguém do meu lado fumando, né? Quando você fica sufocado com a fumaça do cigarro. E aí eu comecei, até por instrução da própria Fabi, a usar o óleo. E, incrivelmente, foi aí que eu comecei realmente a acreditar que os óleos davam resultado, né? Faziam sentido. E aí eu comecei a usar para outras coisas. Eu tinha dificuldade de dormir a noite toda, eu acordava várias vezes na noite, então comecei a usar um óleo para relaxamento, comecei a usar um óleo para ansiedade. E, inacreditavelmente, foram resolvendo esses meus problemas. Meus filhos são extremamente alérgicos. E um deles tem problema respiratório severo. Minha filha dormia praticamente sentada, sem poder respirar. Um belo dia, um consultor de bem-estar de óleos essenciais me indicou os óleos essenciais e perguntou se eu gostaria de fazer um experimento com minha filha. E isso mudou literalmente as nossas vidas, porque ver o seu filho dormir sentado e não conseguir respirar, e agora conseguir respirar, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Antes de começar essa aula, eu quero relembrar que no episódio passado eu falei sobre mim, sobre o que era uma terapia, o que são os óleos essenciais. Se você não viu a aula anterior, sugiro que você veja para você entender melhor o que vai ser tratado aqui nessa segunda aula, ok? Porque nessa aula eu vou te ensinar a gerir ansiedade, estresse e insônia com óleos essenciais. Como usar os óleos essenciais de forma eficaz. Primeiro, eu preciso que você entenda. Qualquer pessoa pode aprender sobre aromaterapia. Não tem nenhum tipo de formação, não tem nenhum tipo de pré-requisito anterior. Você não precisa ter se formado em alguma coisa para aprender aromaterapia. Você pode simplesmente começar hoje com o conhecimento que você já carrega da sua vida para poder aprender mais sobre aromaterapia. Qualquer pessoa pode usar os óleos essenciais, mesmo que a pessoa tenha alguma condição especial, como, por exemplo, a gestante. A gestante, ela vai ter uma restrição ou outra, sim, no uso dos óleos essenciais enquanto ela está gestante. Mas tem muita coisa que ela pode utilizar. E isso vale para qualquer pessoa, do recém-nascido ao idoso. É só uma questão de saber como usar de forma segura. Eles são fáceis de conseguir, são baratos de usar, porque a gente usa gotas. Então, quando você faz a conta
de quanto custa uma gota, isso equivale a centavos. A gente vai ver melhor nessa aula sobre as formas de uso, que são o tópico aromático interno. A gente já falou um pouco sobre isso na aula passada, mas eu vou aprofundar esse conhecimento com você aqui. E eu quero falar com você um pouquinho mais sobre as formas de trabalhar com aromaterapia, porque você pode ser aromaterapeuta e atender clinicamente como aromaterapeuta, e eu posso te ensinar como fazer isso. Isso pode ser presencial, pode ser online. Hoje em dia tem muitas pessoas que fazem atendimento como aromaterapeuta de forma online. Você pode vender óleos essenciais para que as pessoas tenham nas suas casas e possam usar consigo e com a sua família, conforme instruções. E você também pode incluir a aromaterapia no seu cotidiano, no seu atendimento, se você for um professor de pilates, um massoterapeuta, até mesmo um professor de educação física, porque os óleos essenciais podem ajudar em diversos aspectos de bem-estar e saúde física e emocional. E como a gente está mexendo com pessoas, pessoas estão buscando isso o tempo todo. Bom, então vamos primeiro aprofundar um pouco esse conhecimento de como que os óleos essenciais ajudam o nosso suporte emocional. Como é que a gente usa os óleos essenciais, por exemplo, para suporte às nossas emoções? A aromática, nesse caso, é o que eu considero a forma mais eficaz. A gente pode também fazer uma massagem, aplicar topicamente para relaxar ou mesmo para energizar. E como eu já disse, a gente tem a forma interna, que ela é menos usual, mas ela também pode ser incrível. Por exemplo, você fazer a ingestão de uma lavanda e uma copaíba antes de dormir da forma correta, com óleos essenciais puros de alto grau terapêutico e qualidade, podem te trazer um sono muito mais restaurador. Vamos falar um pouquinho mais da forma aromática, então, né? Porque aromático é igual a inalar. Inalar os óleos essenciais de alguma forma. Pode ser no seu difusor de ambiente, onde você vai pingar os óleos essenciais em água, por exemplo, e ele vai dispersar isso no ambiente, você vai inalar aquele vapor de água com óleos essenciais. Um exemplo é você colocar isso na sua mesa de estudo com alecrim e lemon, o limão siciliano, porque vai te ajudar a reter o conhecimento daquilo que você está estudando e te dar foco nos estudos. Ou você pode, por exemplo, inalar num vapor de água, uma água morna com eucalipto e cedro, por exemplo, quando você está com congestão nasal, quando você está com um quadro de rinocinusite, vai ajudar a limpar essas vias aéreas, a limpar essa área, quando você faz a inalação com um vapor de água morna ali, para te ajudar nessa questão também. Uma coisa potencializa a outra. E você pode inalar direto do vidro. Você pode abrir um vidro de lavanda, por exemplo, e inalar direto no vidro para você se acalmar. Então, você pode ir usando de diversas formas. Tem difusores pessoais, em colar, em pulseira. Você pode fazer a inalação com a mão em concha. São formas inúmeras de inalar. Na medida em que você está inalando, você está fazendo o uso aromático dos óleos essenciais. E toda vez que você inala, como a gente já viu, você atinge o seu sistema límbico e todas aquelas reações em cadeia envolvendo o seu hipocampo, sua amígdala, vão acontecendo para que você tenha o efeito no seu corpo através do uso aromático dos óleos essenciais. Em 2 minutos, acredita em mim, tá? O que eu estou falando para você. Em 2 minutos, o seu sistema límbico já está coordenando uma série de ações no seu corpo em função do estímulo que ele está recebendo através do seu olfato. Não é à toa, como a gente viu na aula passada, que quando a gente está no hospital precisando de uma atuação rápida de relaxar com uma anestesia, eles utilizam a via inalatória, porque é realmente muito rápido, né? Problemas relacionados ao sistema límbico. A gente tem alguns problemas relacionados a quando o nosso sistema límbico não está atuando de forma correta, digamos assim, de forma harmônica. A gente pode ter uma depressão, e óleos cítricos podem ajudar, a laranja, a toranja, a tangerina, o próprio líbano, que é o frankincense, sálvia, enfim, vários óleos essenciais podem dar estímulos para o nosso sistema límbico de forma a gente combater a depressão, um distúrbio de sono, e aí a gente vai entrar com lavanda, cedro, laranja. A gente pode combater a ansiedade, sintomas de ansiedade, desconfortos de ansiedade, também com lavanda, com laranja, com a toranja, que é o grapefruit, e outros óleos essenciais.
um déficit de atenção, e aí você vai usar um frankincense, que é o olíbano, um vetiver, uma lavanda, enfim. Falhas de memória, até mesmo Alzheimer. Até mesmo Alzheimer. Não é que a gente vai curar o Alzheimer, mas a gente, se identificado no início, pode utilizar para, por exemplo, retardar a evolução dessa doença. Porque está tudo relacionado com distúrbios, incluindo o nosso sistema límbico. Então, se a gente tiver um tipo de estímulo para a gente regularizar minimamente as nossas funções, as nossas atividades do sistema nervoso, a gente tem aí algo trazendo algum aspecto positivo para aquela questão, certo? Topicamente, como é que a gente pode usar os óleos essenciais topicamente, né? Preciso de algumas dicas, dar algumas dicas aqui para vocês sobre a questão do uso tópico. Diluir é muito importante, porque os óleos são muito potentes. Um óleo puro, de grau terapêutico, uma gota equivale lá a 50, às vezes 70 vezes a potência de uma planta, da planta in natura. Então, a gente precisa saber a diluição correta e segura para cada caso. Como é que eu vou diluir de forma segura para aplicar em alguém que tem pele mais sensível? Como é que eu vou diluir para aplicar de forma segura em alguém que está numa gestante, numa criança? Como é que eu vou fazer isso de forma segura? Qual é essa diluição? É muito importante ter conhecimento, informação, apesar de não ter complexidade envolvida nisso, mas é importante você saber como é que você vai fazer para diluir e usar de forma segura os seus óleos essenciais. A outra forma é que você vai aplicar localmente, né? O tópico é na pele, é passando em algum lugar. Então, você vai aplicar onde estiver incômodo. Se eu tiver com dor no pescoço, eu vou aplicar no pescoço. Com dor no ombro, eu vou aplicar no ombro. Com dor no joelho, eu vou aplicar no joelho, e assim por diante. E pontos de pulsação, eu gosto muito de pontos de pulsação, que normalmente é onde a gente passa, inclusive, os perfumes, né? Aqui, no punho, aqui. São pontos importantes, bem vascularizados sempre, e que você vai fazer o uso tópico. E o melhor, toda vez que você usa topicamente, você acaba inalando também os óleos essenciais, porque eles são voláteis. Então, você faz um uso casado do aromático com o tópico necessariamente, né? E você pode usar em pontos de reflexologia, nas mãos, nos pés, até mesmo auricular. E a gente tem que entender que quando a gente absorve os óleos essenciais, quando a gente passa os óleos essenciais topicamente, eles são sim absorvidos pelo nosso corpo. Para que eles sejam absorvidos pelo nosso corpo, a gente precisa estar ou aplicando diretamente na nossa pele, o que a gente não recomenda, salvo raríssimas exceções, ou diluído num óleo vegetal puro. O óleo vegetal é o óleo de coco, o óleo de abacate, o óleo de girassol, que inclusive são maravilhosos, porque cada um tem as suas propriedades também, né? Então, eu aconselho que você conheça essas propriedades dos óleos vegetais, que são os que são realmente oleosos, que têm ácidos graxos, porque eles combinam muito bem com os óleos essenciais para você fazer a sua diluição, para você fazer seu cosmético natural, por exemplo. E quando você aplica na pele, eles são absorvidos pelo nosso corpo. E com isso, você viabiliza que os óleos essenciais, eles cheguem na sua corrente sanguínea. E quando isso acontece, a gente tem mais ou menos uns 20 minutos para que eles comecem a atuar de forma sistêmica no nosso organismo. Então, por isso, a gente tem hoje escolas de aromaterapia que falam só sobre o uso aromático e o uso tópico. Porque só essas duas vias, mesmo sem a via interna, para quem não quiser, por exemplo, ingerir os óleos essenciais, já podem ser muito efetivas para a grandíssima maioria dos casos, ok? E como eu disse, né, como os óleos são muito potentes, a gente só precisa de algumas gotas, 1 a 2 gotas naquele uso específico. Isso significa que você está investindo centavos no seu bem-estar físico e emocional, porque esse é o custo de cada gota. Então, isso significa que o seu investimento é mínimo, quando você está utilizando os óleos essenciais. E eles, como eles não têm validade, você vai ter eles ali por muito tempo para você poder utilizar no seu uso, para o seu bem-estar e de quem está à sua volta, tanto físico quanto emocional. E eu quero falar um pouquinho sobre a questão do interno, né?
que é aquela coisa meio polêmica. Algumas pessoas ainda não estão abertas para o uso, mas eu peço que você considere isso. Você precisa tomar alguns cuidados importantes, tá? Cuidado com a qualidade dos óleos essenciais que você vai ingerir, porque por mais que a gente ouça, pode ingerir óleos essenciais, afinal de contas, um óleo essencial de limão siciliano, de limão, de laranja, ele vem da casca da fruta. Se eu faço, poxa, uma compota com a casca da laranja, se eu faço uma limonada suíça com a casca do limão, por que eu posso fazer isso? Ingerir o alimento, a casca, e não posso ingerir o óleo essencial, que é feito a partir da casca e nada mais. Justamente por conta da questão da qualidade. Nem sempre a gente consegue ter certeza de que o que está ali dentro daquele vidro é apenas o que vem da casca e nada mais. Então, use apenas óleos essenciais com qualidade comprovada, com a autorização do órgão regulatório aqui no Brasil, a Anvisa, para ingestão, porque aí você vai ter mais segurança de que ali só tem mesmo o que vem da fruta, da planta e ponto, e nada mais, tá? Cuidado com a dosagem, porque existe sim um risco de intoxicação. Mas quando a gente vê casos de intoxicação com óleos essenciais, é porque a pessoa ingeriu uma colher de chá de óleos essenciais, porque acha que uma gota é muito pouco, é uma quantidade muito pequena, não tem conhecimento sobre a potência, e vai lá e coloca às vezes 20 gotinhas, que equivale a 1 ml de óleo essencial, numa colher e toma. E isso sim traz um risco de intoxicação, né? A gente tem que lembrar que para muitas coisas, a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Então, a gente precisa ter a consciência de que 1 ou 2 gotinhas são suficientes para a gente poder se cuidar, ok? E aí você pode utilizar na sua culinária, pode substituir suas ervas frescas, mas atenção, porque como uma gota é muito potente, muitas vezes você na sua receita vai utilizar só uma gotinha mesmo, senão você vai estragar a receita, porque vai ficar insuportável. Acredite, eu já fiz isso, tive que jogar fora uma panela de molho de tomate inteira, porque eu coloquei, acho que foram 3 ou 4 gotas de orégano, mas ficou intragável, impossível, simplesmente impossível. Então, atenção nessa questão da dosagem, mas você pode sim substituir suas ervas frescas. E é maravilhoso você fazer um azeite aromático. Pega o seu azeite, experimenta colocar lá umas gotinhas, você pode colocar gotinhas de limão siciliano, de manjericão, de alecrim, fazer um azeite aromático que você vai utilizar para temperar a sua salada ou mesmo para cozinhar. Imagina só você temperar, por exemplo, um peixe, um frango, com aquele azeite aromático, isso vai entranhar por dentro da carne, né? E depois você preparar aquilo ali, vai ficar com um aroma extremamente refinado e com a certeza de que você está usando ali produtos que não foram cultivados com agrotóxicos nem nada, porque você está usando um óleo essencial de altíssima qualidade, certo? E aqui eu quero conversar com vocês sobre como que você pode trabalhar com os óleos essenciais. Sim, eu trago esse ponto, inclusive para quem está aqui me assistindo, pensando só no seu próprio uso, porque, gente, é inevitável. Quando você começa a usar os óleos essenciais, você vê o que eles podem trazer para a sua vida, você começa a olhar para a sua volta e cada vez que alguém reclama de alguma questão que está passando, você pensa, meu Deus, tal óleo essencial poderia ajudar aquela pessoa. Se você já está em contato com o público, necessariamente você vai ouvir as pessoas questionando, se queixando de alguma coisa. E se você tem um conhecimento sobre óleos essenciais, você pode ajudar aquela pessoa. Se você é um massoterapeuta e você já tem resultados incríveis com as pessoas, imagina se você aliar a isso uma lavanda na hora de fazer uma massagem relaxante, ou um wintergreen, uma galtéria, quando você for fazer uma massagem para alguma queixa de dor tensional, de dor muscular, e assim por diante. Imagina o quanto que isso pode trazer de diferencial para a sua profissão, dentro do contexto da sua profissão, e ainda fica aí um gancho para a pessoa querer levar o óleo para casa, para ela continuar se cuidando no processo de bem-estar, e isso com a sua ajuda, né? E aquele lucro daquela revenda vai ficar para você. Mesmo se você for um personal trainer,
A gente tem óleos como o Peppermint para você inalar antes do treino e você ampliar muito o seu rendimento, o rendimento dos seus alunos. Eu tenho certeza que seus alunos vão ficar apaixonados. Seus alunos também têm questões de ansiedade. Às vezes alguém vai chegar com uma dor de estômago e você vai poder ter recursos para ali dentro do contexto da sua profissão se tornar um profissional ainda mais completo, atendendo demais as outras demandas de saúde e bem-estar da pessoa com a qual você já tem contato. Então, amplie aí o que você pode ganhar com a sua hora de trabalho utilizando a aromaterapia, mesmo que você não pense em trabalhar com outra coisa e ame a sua ocupação atual. Então, esse é o máximo que eu consegui explicar aqui sobre esses assuntos, porque meu tempo aqui é limitado. Eu precisaria de muito mais tempo para detalhar coisas como diluição, medida e gestão de forma mais segura, como que efetivamente você vai trabalhar com a aromaterapia, coisas assim. E eu sei que alguns de vocês podem estar interessados em uma solução mais completa e ainda mais avançada. E se você é uma dessas pessoas, eu tenho uma solução mais completa que se chama a formação em aromaterapia ou o pacote 3 em 1. Nele, eu te ensino o método da aromaterapia descomplicada, criado por mim, para que você aprenda definitivamente a colocar em prática o uso dos óleos essenciais para o seu dia a dia e para as pessoas que estão ao seu redor. Inclusive podendo indicar o uso para outras pessoas como uma aromaterapeuta formada. Eu vou abrir inscrições para essa formação com uma condição totalmente diferenciada e a gente vai falar sobre esse assunto na próxima aula, tá? Sobre isso e também sobre gestão de emoções, de ansiedade, de estresse, de insônia, utilizando os óleos essenciais. Mas, por enquanto, eu gostaria que você deixasse as suas dúvidas aqui abaixo sobre o que você achou dessa aula, deixar seus comentários. Eu vou me esforçar ao máximo para poder responder as dúvidas que você colocar, tá bom? Caso você não me siga ainda no Instagram e não esteja inscrita no meu canal do YouTube, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link para você fazer isso. Lá tem bastante conteúdo bacana sobre aromaterapia. Beijo, nos vemos na próxima aula.